que você vê que um atleta... O atleta que vai ter sucesso, o atleta que não vai ter sucesso quando chega na tua mão? Chega alguém, ó, esse cara aqui tem potencial. O que vai fazer ele desenvolver aquele potencial ou não? Cara, o que mais chega na minha mão é um atleta com potencial. Caramba, muito potencial. Chega. Mas só que a primeira coisa que a gente vê é a primeira dificuldade, qual é a reação dele. Porque todo mundo tem um sonho até a primeira dificuldade. Depois da primeira dificuldade, tudo vira dificuldade. E aí as prioridades passam a ser outra. Passa a ser praia, passa a ser festa, passa a um lugar que é longe, passa a ser mais longe ainda. O dormir é mais importante do que o treino. Tudo é mais importante que o treino. Hoje eu vou ter que fazer compra, eu não vou treinar. Hoje eu tenho que ir na feira, eu não vou treinar. E o treino não é a prioridade. Então, ter o potencial é bom, muito bom, né? Mas quando o atleta ele é obcecado e faz sacrifício. Sim. Aí a chance dele chegar é muito grande. Por quê? Tem feira. Não, eu vou depois do treino. O treino é mais importante. Quando o treino se torna prioridade, esse atleta tem uma chance de estourar muito grande. Legal. E... Cara, faz todo sentido isso. Exatamente. Até Só o John Jones, que talvez não é exceção. Pô, mas é aquela coisa, né? Quantos Pelés existiram? Sim, né? Sim. Você vai tirar o Pelé, você vai tirar o Tiger Woods, você vai tirar o Michael Jordan, você vai tirar o Ayrton Senna, o Schumacher. São únicos, são pessoas únicas que... Sim. Mesmo assim, esses caras eram muito disciplinados. O John Jones, você citou. O John Jones, antes de ser campeão, ele já assinava John Jones Champ no pôster. E perguntaram pra ele qual era o sonho dele. Ele falou, pô, ser campeão eu já sei que eu vou ser. Eu quero ser o maior atleta de MMA de todos os tempos. Então, tu já vê a ambição do cara ali. E, pô, não adianta, é talento pra caramba, mas o cara tem o algo a mais. Sim. Ele tem o algo a mais. Tu vê que aquele cara ele só seria lutador. O que o John Jones seria? Seria jogador de futebol americano, jogador de basquete? Seria o que? Não, ele seria lutador. Sim. Ele nasceu pra aquilo ali. Tem pessoas que a gente fala, pô, o cara escolheu fazer a luta. E o John Jones é o caso que a luta escolheu ele. Ele é diferente, é outra coisa. Aí é o Pelé. Sim. Ele é único. Eu concordo não com você. E tem caras na academia que chega totalmente sem coordenação motora, que não aprende a dar um jab direto e ele muda a chave com disciplina e virou um bom atleta. Ou realmente o cara tem que ter talento mesmo? Tem. O talento é muito bom. Mas a disciplina e a força de vontade também é uma coisa que... Mas vai muito do ser humano, cara. Vai muito do ser humano, vai muito também da questão do carisma, vai muito daquela oportunidade. Às vezes o cara, pô, ele tem muita força de vontade, é um cara carismático, o evento se simpatiza, aí chama. Tem muita coisa hoje em dia falando nessa questão do boom da internet, o boom das redes sociais, o cara que tem uma rede social ativa e é um cara esforçado, ele vai acabar sendo convidado para um evento por conta disso também. Sim. E aí esse cara consegue adquirir experiência, consegue se empenhar de uma forma que ele consegue ter um sucesso. Então, é muito... Não tem uma fórmula mágica, não tem aquela coisa, pô, é assim. Mas a gente pode direcionar e no caminho a gente se ajustar. Sim. Aí você fez um ponto interessante. O cara que é bom de briga dentro no ringue, é chance de que ele vai ser um lutador de sucesso ou ele tem que fazer coisas a mais? Justamente que nessas redes sociais hoje. Cara, eu tive conversando com o vice-presidente do LFA Brasil, que é o Rafael Feijão. Palavras dele. Você pode perguntar pra ele se é palavra dele. Hoje, o cara ser bom lutador, ser um cara é 30%. Caraca, 70% hoje é o que ele vai falar, o que ele gera de conteúdo, como ele se... Isso palavras dele. Então, pô, eu... Como tô trabalhando ali e tô vendo, então realmente faz sentido. Porque você vê lutador bom pra caramba, você vê gente boa pra caramba, mas às vezes aquele cara que fala, ele consegue dar uma furada de fio, ele consegue entrar, dependendo do carisma da pessoa. Todo mundo fala, pô, você tem que falar inglês. Eu concordo, você tem que falar inglês. Mas o brasileiro que faz mais sucesso hoje, a única coisa que ele fala é chama. O cara não fala nada de inglês. Mas isso aí é o quê? Carisma, é o potencial do cara, é o alcance, é um nocauteador, um cara diferenciado, é uma coisa, aquela coisa que a luta escolheu, né? Mas, pô, então aí a gente não tem a fórmula secreta, não tem a fórmula mágica. Tem muito aquela coisa do momento e aquela pessoa que tem a percepção. Por exemplo, o cara que é intuitivo e tem a percepção de ver o momento e saber ter a leitura do que ele tem que se portar. Aí a gente fala, Conor McGregor. É um cara que pegou uma percepção e, pô, tudo que ele fazia tinha um porquê. E é o cara que foi mais bem remunerado. Sim. O Poatan, o Poatan seguiu também essa coisa. Pô, chama. E aí?
E chama, e todo mundo do mundo inteiro chama. Chama. E o cara, pô, ele pegou. E acabou. E lá dentro do cage ele sabe fazer o papel dele. Ele sabe dar o que o público quer. Sim. E aí é a combinação perfeita. Mas é aquela coisa, assim, a pessoa tem que ter uma inteligência para ela perceber o ambiente, ver e aproveitar as situações. Outro cara também que eu gosto muito também dessa coisa da percepção é o Renato Moicano. Sim. É um cara também muito inteligente, é um cara também que... Gosto muito o dele. discurso dele, você vê que após luta é bem parecido com o discurso americano. Que é o que eles querem, né? Eles não querem muito aquela coisa de você se vitimizar, eles querem daquela coisa da força, né? Você vê que os Estados Unidos é muito popular o WWE, trash talking, com aquela coisa do personagem. Então, eles sabem diferenciar o personagem e a vida real. E quando o brasileiro começar a pegar isso, né? Porque o DNA da luta a gente já tem. A gente tem grandes talentos aí. Quando começar a pegar que o business ali, a pegada ali, onde está o dinheiro é outra, eu acho que a gente vai ter muito mais campeões. Sim. Não, e o Moicano, ele ainda tomou um lado da coisa e ele tá indo naquela... Tá indo naquela linha. Naquela linha dele lá, de falar ó, de dinheiro, até de política também. Tudo. Eu gosto dele. E aí, agora você falou o mercado do Rio, quer dizer, do Brasil versus os Estados Unidos. Hoje, o lutador de arte marcial, de MMA no geral, que a gente fala mais de MMA, ele precisa sair do Brasil para poder ter uma carreira de sucesso. As equipes do Brasil hoje conseguem dar uma estrutura equivalente que o cara tiver lá nos Estados Unidos, na Meca, lá em Las Vegas, lá em LA, com toda, assim, cara, tem todo equipamento, equiparato muito maior. Mas o cara que tá aqui no Brasil, ele tá bem assistido para poder competir em nível mundial? Com certeza sim. Com certeza. Com certeza sim. A gente vê hoje que a academia que ganhou o MMA Awards lá dos Estados Unidos foi a Fight Nerds. Sim. E é brasileira. Sim. E a estrutura dos caras é impecável. Você vê a chutebox do Diego Lima, é uma academia impecável. Fora os nossos treinadores, que nós somos... Eu me atrevo a dizer que nós somos os maiores exportadores de treinadores do mundo. Tá. Então a nossa galera tá aqui. Tá aqui. Então, agora, a infraestrutura do país não tem como comparar. Então, você ter uma estrutura num país completamente favorável, segurança, tudo. E aí, pô, isso enche os olhos das pessoas também. O Brasil acaba, pô, a gente fica triste com o que vai vendo. A gente pega o telefone, passa um cara de moto e toma o teu telefone. Isso quando você dá sorte. Quando você dá azar, o cara te dá um tiro primeiro e pega o seu telefone. Lá fora, não que não tenha problemas, mas não é tão recorrente igual o daqui. Então, isso também enche os olhos da galera de ir para lá. Ter uma segurança, ter um sossego e conseguir fazer um bom dinheiro também. Mas as academias aqui não deixam nada a desejar, não. Mas o cara estando no Brasil e fazendo um bom resultado, ele vai ter uma visibilidade boa para lá fora também, né? Vai ter visibilidade, vai ter mercado, com certeza. Entendi. E hoje o atleta, ele consegue, não sei, ele consegue viver da MMA sem dar aula, só sendo atleta de competição. Só se essa galera... nem às vezes atletas do UFC conseguem. Você vê o próprio exemplo do Pantoja, antes do cinturão, ele fazia entrega de Uber Moto. Sim, entendi. Então, a situação é muito grave, né? Porque é aquela coisa dos 30% dos 70%, o que o cara gera de conteúdo. Às vezes tem cara, que não tem nenhum nível do Pantoja, mas se vende bem a ponto de ter tanto patrocínio que a coisa anda. As meninas, muitas meninas estão aderindo àquela onda do OnlyFans, né? Sim. E são patrocinadas e estão tendo ali uma estrutura para poder treinar. Isso era uma coisa que eu não tinha conhecimento do OnlyFans, né? Sabia meio que por alto, né? Sabia meio que por alto ali, mas depois quando eles me explicaram, não, o OnlyFans tem homem que tem também, que faz... É uma coisa mais privada da pessoa. Eu falei, beleza. Eu era ignorante do assunto, eu achava que o OnlyFans era pornografia. Era o que eu achava, mas não. E, inclusive, tem 2 meninas da academia hoje que têm OnlyFans, são patrocinadas e não geram nada de pornografia. Elas geram conteúdo de treino. Obviamente que tem uma coisa sensual, porque as meninas são bonitas e aí essa coisa da sensualidade vende, os caras gostam. Mas não tem pornografia, não tem aquela coisa... Não tô condenando quem faz, não. Sim. Não tô condenando quem faz, aí cada um faz o que quiser. Mas era uma coisa de ignorância minha mesmo, eu não sabia. E aí... Tem as pessoas que se aproveitam melhor das oportunidades dos patrocínios e outras, às vezes, não. E aí, viver da luta, que foi a sua pergunta, cara, poucos. São poucos. São poucos que realmente vivem da luta, são poucos ali que são Anderson Silva, Zé Aldo, que são brasileiros que vão chegar ali, Poatan, que vão estar ali estabilizados. São poucos. A maioria vai ter uma vida ali normal, mas vai ter que calçar a manopla um dia da vida, vai ter que dar aula, porque senão vai ficar ruim.